Olá, amantes da música brasileira. Hoje no Musicalia Entrevista a gente está aqui com ele que é cantor, compositor, ator, poeta, né? É dublador, uma série de... Participou da terceira menor boy band do mundo. E, além de tudo isso, tem uma carreira maravilhosa que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Tá lançando o livro, a gente vai falar sobre isso também. Maurício Pereira Olha, é um orgulho, é um prazer enorme estar falando contigo, cara. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Sou fãzaço, meu irmão é fãzaço. Minha namorada depois ficou fãzaço. Minha namorada é cantora também. Adora teu trabalho. A gente de vez em quando canta trovoa junto. Maravilhoso, cara. Bom, eu acho muito bom. Obrigado pelo carinho com o meu trabalho. E sempre lembrando a vocês que a gente está aqui na TocaCast, né, que é da empresa Toca Livros. Então, se você gosta de audiolivros, né, você gosta de ouvir algum conteúdo, vá na nossa plataforma, lá tem um acervo gigantesco para você, todo tipo de livro tem lá, você tem literatura clássica, até livro de coach, você tem livro religioso, você tem livro de tudo, de todas as religiões, tá? Não é uma religião só. Então, é uma plataforma completíssima para você. A Toca Livros é um aplicativo também, mas o conteúdo é vendido à parte, os livros são vendidos à parte. Tá bom os audiolivros. O Daniel Zanfran, que o Maurício conhece muito bem. Maior pianista do mundo. Ele trabalha aqui, ele narrou alguns livros na Toca Livros. Eu ouvi coisas que ele fez. Então, ele fez. Bem legal. Zanfran é um talentaço. E ele é gente boa demais, né? Uma vez ele trouxe uma cachaça pra gente no final do ano, bicho, vocês vão gostar dessa. O Rafa tá ali, ele sabe. O Zanfran gravou comigo um disco de 98 chamado Mergulhar na Surpresa. Ele no piano e eu cantando. Mas ele canta também muito bem, então a gente tem aí isso amplia o disco, né? Abre a voz, Zanfran é um craque. Ele é cracaço. O do Mergulhar na Surpresa eu gostei muito do Em Barueri. Eu achei que aquela versão ficou tão delicadinha. Ficou. Eu achava um pouco que a versão que a gente tinha feito, que eu tinha feito com o André Bujanra nos Mulheres Negras, sim, ela é legal, ela é mais eletrônica. Mas eu achava que podia ser mais delicado. E aí com o Zanfran pintou isso aí. Ficou lindo. Cada um tem sua característica. Eu também gosto da versão das mulheres, mas cada um tem realmente cada trabalho é uma onda, né? Até porque com as mulheres tinha o lance do eletrônico mesmo. Do eletrônico, do teatro todo, né? Da uma banda multitarefa, vamos dizer. De dois. Mulheres. De dois, mas porque tinha teatro, tinha figurino, tinha atitude, né? Não estando numa banda que eu tenho que ter um personagem, por exemplo, que nem quando eu tocava com o Zanfran, ou agora que eu toco com o Tonho, o meu trabalho de compositor, se eu tô de cara limpa é outra parada. Então a canção fica mais importante que eu. Lá no Mulheres tudo tinha uma importância, a canção, o gestual, as roupas, a atitude da gente, ali é um espetáculo diferente, né? Mas eu sozinho, eu me boto a serviço da canção chegar no ouvinte. E dá pra perceber isso. É claro, é evidente. É uma peleja. O Maurício, aproveitando que a gente entrou nos Mulheres Negras, que foi o primeiro trabalho musical, né? Uhum. Como que chegou nesse trabalho musical tão diferente e o que era o Maurício Pereira antes dos Mulheres Negras? Cara, quando eu conheci o André, eu tinha estudado jornalismo. A minha carreira de músico começou, eu já tinha 25 anos. Então, foi meio sem querer querendo. Conheci o André num curso de percussão africana. A gente teve uma liga. Eu acho que eu e ele, dois caras fãs de música pop mais maluca, tipo o Zappa ou sei lá quem, né? Música mais de invenção. Ele da família de teatro, eu com muito texto. Acho que a gente foi elaborando uma banda mais diferente. Acabou sendo uma banda eletrônica, com eletrônica barata, samplers pequenininhos, que era o que tinha na época. Então a gente tinha um pouco de humor, um pouco de teatro. As coisas foram acontecendo. Eu acho que essa diferença muito grande entre o André e eu, até de idade, eu acho que eu sou 7 anos mais velho que ele, e de universos, né? Acho que foi uma soma de acasos bons. Então deu um trabalho diferente que nem o Mulheres. E a gente ter gentes interessantes por perto, como o Pena Schmidt, que foi o produtor da gente e tal. Que é um cara que tinha esse olho para dizer, essa banda é interessante. E jogava muita filosofia na orelha da gente pra gente pensar a respeito. Informava a gente, né? Então, Mulheres, eu acho que
Foi um belo acaso, um belo começo de carreira. Foi uma escola, uma faculdade de espetáculo. Agora, você falou que tinha muita performance, né? Uhum. Vocês elaboravam essa performance? Os personagens, você pensava sobre eles? Era pensado. O show, ele tinha um roteiro. Então tinha uma hora que eu tocava saxofone girando, ou que o André batia a cabeça na guitarra, como ele tinha os pedais, o ganho era grande. Então o jeito que a gente trabalhava a eletrônica, cada música, o roteiro, como a gente interagia com o público, ali não tinha nada, Mulheres era uma banda super profissa mesmo, era um espetáculo. Como foi uma escola para mim e para o André, você pode ver os trabalhos dele ou os meus depois dos Mulheres, a gente continuou muito profissional. Sim. Profissional nesse sentido de muito rigoroso, a palavra até rigoroso, não é profissional. De você desenhar um show, ter roteiro. Eu não faço show sem luz, por exemplo, né? Tanto eu quanto o André também, a gente sempre trabalhou com iluminadores de teatro, caras que te dão um desenho de luz, que te botam expressão no que você está cantando. Então você pensa no jeito que você vai se vestir, no jeito que você vai se comportar, que tipo de banda você vai ter. Então o Mulheres foi uma escola disso, porque lá realmente a gente sentava, tinha um terceiro Mulheres, que era o Aguinaldo Roca, Sim. que é produtor, então era o cara de fora do palco. Então em 3 a gente pensava um monte de coisa, como é o roteiro, como é que vai ser, como é que divulga, né? E o Pena Schmidt ajudava a gente a pensar coisas também. Ele era um filósofo do pop, né? Então ele ajudava a gente a viajar um pouco, mas era um show muito amarrado. Deu pra ficar rico e xarope? Não deu. A bem dizer, nem xarope. Eu xarope leio o deu. jornal e falo, pô, a gente não é suficientemente xarope. Tá difícil. Tem xaropes do mal que superam a gente. A competição tá terrível, né? Tem xaropes tóxicos. A gente é um simples xarope. A gente é xarope do bem. Xarope do bem. Xarope do bem. Deixa eu falar, o Maurício tá lançando um livro, Uhum. tá? Antes da gente sair dos Mulheres Negras, que eu quero embarcar na sua discografia solo, né? O momento em que a canção toma a frente. Mas vamos falar porque tem lançamento, o vídeo vai sair dia 6, o lançamento dia 7. Eu tô fazendo lançamento um bate-papo. Eu tô fazendo uma série de lançamentos desse livro aí, o Minha Cabeça Trovou. É um livro que tem as minhas letras. Tem quase todas as letras aí, inclusive dos Mulheres, e que eu fiz lá. E eu escrevi uma historiazinha para cada uma. Tipo, como é que surgiu, o que eu tava pensando, alguma coisa sobre o processo criativo. E saiu o livro no meio do ano. E nesse sábado agora, 7 de outubro, acho que é 14h, na Casa das Rosas, lá na Paulista, né? Vai fazer o encontro. Eu vou fazer um bate-papo e uma sessão de autógrafo. Quem vai conversar comigo lá é a Roberta Martinelli, querida. Maravilhosa, que maravilhosa. comanda o Som Apino e o Som Cultura Apino, Livre. Cultura Livre, que já ela teve. é fundamental para o mundo indie se divulgar, né? Ela é uma guerreira, é uma divulgadora forte dessa Muito cena. forte, é. 15 anos na estrada, maravilhoso. Uma referência pra gente aqui, a gente tá tentando trilhar esse caminho também. Não, a Roberta é importantíssima. Pois é, e aqui, assim, na verdade, tu tava comentando que o rapaz falou que tinha que fazer, BBB. E você concorda com ele, né? Você é um grande poeta. Eu concordo, eu estou assumindo, nos últimos anos eu assumi, não é questão de ser grande poeta ou não, é pensar, você olha para trás, você vê a reação do público e você vê a importância que isso tem para você mesmo, comecei a pensar, não, eu preciso ter muito carinho com o meu próprio texto, preciso cuidar dele, preciso guardar ele num canto, então eu guardei ele no livro. Lindo. Eu acho que nos últimos anos as pessoas me olham como compositor de um jeito mais intenso, assim, vamos dizer. Que nem eu te falei, no Mulheres, ser compositor não era tão importante, porque tinha muita coisa acontecendo lá. E depois demora um tempo até você entender que você tem um trabalho de compositor, né? Então, aos poucos você vai sacando, pô, agora eu tenho uma obra, tem umas tantas músicas, uns tantos discos e tal. O seu método de compor, você começa pela música, pela letra, ou não existe essa... Cada eu caso não é um caso? tenho, cada caso é um caso, mas nos últimos anos... Nos últimos anos, como a gente tem que fazer divulgação na internet, a gente se autoproduz, às vezes você tem 3 shows diferentes rolando,
eu tenho tido menos tempo de sentar no computador e fazer música, ou fazer... Eu sou mais rápido para fazer uma letra. Embora eu faça as letras e aí eu fique 3, 4, 5 anos sem fazer. Mas os últimos discos eu tenho começado pela letra. Antes eu fazia tudo meio junto, cada coisa de um jeito. Mas ultimamente a letra, se tiver um papel e uma caneta, ou se você grava no celular, você faz. Mas a música eu gosto de gastar mais tempo. Então tá sobrando menos tempo, tem que correr atrás, mais coisas, né? Século XXI, mais difícil, né? Então, a letra você tem uma inspiração mais porque que me parece, muitas vezes, a sua letra é muito imagética, né? Muitas fotografias, tem muita coisa. Me parece até fluxo de pensamento, às vezes, parecendo até desconexo, mas tem uma conexão no cenário do todo. Eu acho que a gente vai correndo a carreira e algumas coisas você vai se especializando, você vai se entregando mais para elas, né? E eu acho que eu me entreguei para 2 coisas, que é escrever e cantar o que eu escrevo. Mesmo o que eu não escrevo, cantar. Porque eu acho que tem um pulo do gato para cantar, para interpretar. Para você pegar um texto e cantar ele. Você tem que entender ele tem que bater, o corpo tem que responder para ele, sabe? Então essas 2 coisas são as que eu fuço mais atualmente. Existe tempo para isso? Eu acho que existe, eu acho que é que nem cachaça, que nem sapato, sabe? Sim, amaciar sapato. Eu acho que tem canções, por exemplo, uma canção como Trovoa, que é a minha canção mais conhecida. Eu acho que ela é de 2000 e deve ter feito em 2004, assim. Gravei em 2007, quer dizer, faz quase 20 anos que eu fiz. Eu vou dizer para você que deve fazer uns 5, 6 anos que eu encaixei ela. Porque às vezes você não cantou o suficiente, você não tá velho o suficiente, você não viveu coisas suficientes. Caraca. Às vezes a gente é nervoso para cantar, acha que cantar bem é acertar as notas. E às vezes é você entrar na emoção do troço, entrar no texto, né? Então são coisas que eu continuo tentando descobrir como é que funcionam. Mas claramente eu vejo que tem canções que levam mesmo um tempo para você entrar nelas e ela subir, né? Ela vir pro público. Então quem quiser ouvir Trovoa maturada tem que ir no show do Maurício Pereira. No show ela é maturada. Acho que a interpretação do disco lá de 2007, ela é bonita, porque ela é espontânea. Ela é linda. E na época eu cismei que naquele disco Pra Marte, que é o meu disco de 2007, que era um disco que tinha alguma melancolia, né? Então eu fiquei cismado e eu gravei o disco todo de manhã, as vozes. Pra eu estar com aquela voz de quem acordou, sabe? Ela fica mais pra dentro, assim. Eu achei que a voz mais estragada me dava mais expressividade. Como se eu usasse um pedal, um amplificador de válvula na guitarra para ter um pouco de distorção. Como se eu tivesse posto um pouco de distorção na minha voz para eu trazer um pouco mais de expressão pro canto, né? Maurício, você sai dos Mulheres e você fica um tempo no fanzine. Nesse período do fanzine, o que você pegou desse período? Porque a partir desse período que depois do fanzine, você vai pra sua carreira solo. Existiu alguma lição entre os Mulheres e o fanzine? Eu nem sei como eu fui parar no fanzine. Eu cheguei para fazer uma substituição e acabei ficando. Acho que uma coisa que vinha do Mulheres, que me ajudou no fanzine, é lidar com cena, porque o fanzine era um programa de TV, da TV Cultura, que ia todo dia pro ar, das 8 às 9 da noite, com o Marcelo Rubens Paiva apresentando. Sim. Então lá eu era cantor. Tinha uma banda, era ao vivo, e a gente cantava músicas que tinham a ver com o assunto do dia, que era um bate-papo, né? Lá eu perdi o medo de câmera e aprendi a lidar com câmera, saber que essa tá aqui, aquela tá ali, que às vezes o câmera vem, às vezes você tá de lado, você tá aparecendo, a luz tá aqui. Então 1 ano, 2 anos trabalhando lá, eu ganhei uma cancha de trabalhar com câmera, né? E eu acho que isso vinha um pouco do Mulheres, porque lá a gente tinha muita consciência do gesto, do comportamento da gente no palco, por causa de ser uma banda teatral. O que eu aprendi no fanzine, que eu não tinha aprendido direito no Mulheres, porque no Mulheres eu cantava pouco, não tinha muita letra, tinha muita música instrumental, né? Foi a cantar mesmo, porque no fanzine eu cantei, eu acho que umas 600 músicas. Nossa! Eles põem a letra na frente, era sempre música dos outros. Então eu cantei muita coisa dos outros ouvindo o original. No começo da semana a gente ouvia
vai cantar uma música da Lady Gaga. Então você ouve ela cantando, aí a banda faz o arranjo e eu cantava. E o diretor musical do fanzine, que é o Fernando Salem, compositor, produtor e tal, era um cara muito ligado, era um cara muito atento, então dava muito toque também, né? Um cara também que sabia sacar a relação entre a letra e o canto, né? Então também foi uma escola para mim. Eu não tive escola, sou autodidata, né? Eu estudei um pouquinho de música, mas eu cheguei tarde na música, tarde, 25 anos. Sim, Meu filho começou aos 14. Não. Tim do Terno, Tim Bernardes, né? Tim Bernardes. 15 anos o cara já tava no palco. Eu, 15 anos, eu não sei o que eu tava fazendo. Devia estar chupando pirulito, sei lá. Né? Então eu fui ter que me entender com o palco, com o comportamento, com a interpretação já dentro da carreira. E o fanzine foi uma super escola. 2 anos ao vivo, cantando de tudo. Minha voz abriu e meu entendimento da canção também. Sensacional. Eu imagino que sim, né? Porque o primeiro, depois saiu Na Tradição. Eu tava saindo do fanzine, eu já tava produzindo ele Na Tradição. Aí foi o primeiro disco de canções que eu escrevi para cantar de cara limpa, assim. A canção ser mais importante do que o personagem, né? É difícil, eu tive dificuldade na época. Foi mesmo? Porque eu tava acostumado... No Mulheres Negras, eu tinha aquele personagem com aquela roupa. Sim. Nunca eu dava risada. Eu tinha um humor meio quase agressivo, assim, né? Quando você tá de cara limpa, você é meio que você mesmo. A tua persona fica parecida com você. E eram canções mais delicadas, então às vezes mais líricas, né? Sim. Então eu tinha que ter outro trato com a canção, como é que eu ia gesticular, como é que eu ia tratar com o público. Não bastava eu ser um personagem. Então eu penei um pouco ali foi difícil. Trabalhar com banda, porque o Mulheres era eletrônica e o André, né? Sim. Então... Outra dinâmica, mudou tudo. Comandar uma banda é difícil. Você tem que ter uma autoridade X, saber o que você quer, dirigir os músicos, saber quando você dirige, quando você se deixa levar pela banda. Então... Também foi outra escola. A banda do Na Tradição era uma banda muito interessante. Eram caras também... Eu fiz audições para... Eu não conhecia músico nenhum, só o André, né? Então eu fiz audições. Eu distribuía umas fitas cassetes nos anos 90 ali. Alugava umas horas no estúdio de ensaio. E os caras vinham tocar o repertório comigo, a gente conversava, tocava junto e tal. Então eu fui conhecendo um monte de músicos que eu nunca tinha tocado antes. Então também foi um processo legal. Mas você bancando tudo? Bancando, bancando, você diz bancando mentalmente ou bancando dinheiristicamente? Tudo. Tudo. Mentalmente não é fácil, dinheiristicamente também não. Mas, bom... Eu sou músico independente, eu sei bem que cada dinheiro que eu ganho, porque sendo um independente, sendo um alternativo, nunca eu segurei a minha vida com o trabalho autoral. Então, uma época eu estava no fanzine, o Mulheres dava um pouco mais. Uma época eu trabalhei numa novela, teve época que eu fui repórter, eu escrevi coisa para os outros, dirigi, dei oficina, escrevi roteiro para cinema, fiz 500 coisas, né? Às vezes a música dá, às vezes ela não dá, às vezes eu tenho que pôr. Então sempre Portuga, né? Pereira. Sim. Então eu guardava sempre aquela caixinha de uns 3%, punha numa poupança debaixo do colchão. Então quando eu ia fazer disco, eu me bancava. Que eu também não quero que ninguém me sustente, né? Para eu poder dizer o que eu quero do jeito que eu quero. Então, eu tinha esse dinheiro guardado. Cada bolada que eu ganhava, eu ia pondo na poupança. Então sempre eu tinha uma reservinha para bancar ensaio, para fazer esse conhecimento com os músicos. Aí, na hora de fazer o disco, um pouco eu tinha, um pouco eu fazia escambo. Então, tipo, quando eu fui gravar o Na Tradição, eu gravei no Voz do Brasil, que era estúdio do Tico Terpins e do Zé Rodrigues. Aí eu fiz coisas para eles, o Dino Vicente coproduziu, aí eu fiz coisas pro Dino. Aí você produz uma coisa pro cara, escreve uma letra, dirige um show. Uma mão lava a outra, famoso, né? Por exemplo, o Outono no Sudeste, que foi meu disco de 2018, quem produziu foi o Gustavo Ruiz, maravilhoso. Sensacional. E eu gravei de novo no Voz do Brasil, que é um estúdio da antiga, grandão, maravilhoso, que até fechou agora. E eu troquei
horas de estúdio por animar uma festa junina para eles. Então eu fui lá, fiz X horas de... Animei festa, dirigi quadrilha e tudo mais. Dirigi quadrilha no bom sentido. E em troca eu ganhei X horas de estúdio. Então, isso é comum. Às vezes você vai, participa do show de um cara, dirige um negócio, produz uma coisa aí. Porque o dinheiro, ele é curto no mundo independente. Tem a lei de incentivo? Tem, mas ela dá para X coisas. Coisas que já estão anotadas no projeto, né? E eu nunca vivi muito das leis de incentivo. Eu sempre fui buscar. Então é isso. Eu fico cansado, mas eu tô acostumado. Ah, mas trabalha muito bem. É incrível. O seu trabalho é isso. Não é só profissional dentro do estúdio, dentro do trabalho em si, mas na mise-en-scène geral. A gente tem que correr atrás. Eu acho que o resultado dessa coisa de eu ter que correr atrás do dinheiro, e tem épocas que eu não tô perto da música, é que às vezes eu não consigo fazer tanto disco quanto eu gostaria. Então, em 40 anos, tem os 2 discos do Mulheres e mais 7, 8 aí. Sim. Então, vamos dizer que são 10 discos em 40 anos. Talvez se eu tivesse numa gravadora, se eu fosse um artista que gira mais, talvez eu tivesse 30 discos, 40 discos, 60 discos. A gente não sabe. Mas é isso. Tem um lado, é isso. Eu tenho que correr atrás do dinheiro. Se eu não tiver, eu não vou fazer disco. O outro lado é que eu acabo sendo mesmo igual um fazedor de cachaçinha de alambique. Sim. Quando o meu disco vai sair, eu já madurei ele. Eu comecei a fazer os discos mais devagar. Então eu levo 1 ano para escrever, depois eu vou fazer as primeiras tentativas de cantar, aí eu junto com a banda, eu vou tocar 1 ano com a banda, sem abrir para o público. No outono isso é muito evidente. No outono as músicas maturadas é muito evidente. O outono teve um trabalho forte. Primeiro com o Tonho Penhasco, que é um guitarrista mestre que está comigo há muitos anos. Estava lá no Pra Marte gravando Trovão em 2007. E que há muitos anos é o primeiro cara que eu mostro as músicas prontas. E é o cara que me ajuda a destrinchar, fazer o arranjo e passar para a banda. Aí com a banda eu trabalho um tempo, porque cada banda tem os músicos têm uma pegada, né? Então é igual o time de futebol. Eu tenho que achar o jeito que a banda se sente bem tocando aquilo lá. Um tanto eu preciso dirigir, mas outro tanto eu preciso aproveitar o talento de cada um. E para mim, isso leva tempo. Às vezes 6 meses, 1 ano. Eu não tenho pressa, né? Ótimo. Então, porque é um tipo de trabalho que as músicas não são muito datadas. Então, antes eu tinha esse medo. Pô, se não lançar logo o disco, o repertório vai ficar velho. Mas hoje eu sou mais tranquilo com isso. Eu vejo que é um tipo de música que dura muitos anos. Então, tudo bem, vamos devagarinho. Ainda mais essa de reflexões. Tem uma coisa assim, você é um ótimo compositor, você é um letrista sensacional, mas na tradição tem uma música. Que será que você ouviu lá? Domingo Feliz. Domingo O que Feliz. foi aquilo? Assim, a primeira vez que eu vi aquilo eu não acreditei, porque eu demorei pra identificar. Domingo Feliz, eu sou velho, né? Nasci em 59. Velhinho, tio, sou tio. Não, meu pai me apresentou todas essas músicas, então eu era acostumado a ouvir. Uma canção do Ângelo Máximo, que é até uma versão, ou da Jovem Guarda, ou logo pós Jovem Guarda, né? Que eu ouvia essas coisas. Aí eu fui num show de uma banda, chamava B-Cover. É até de um cara chamado Magno, é o cara que meio que trouxe o forró para São Paulo, ali no começo dos anos 90. E eles estavam tocando essa música no arranjo original. Meu domingo alegre vai ser, bem entre Jovem Guarda e o brega mesmo, Sim. brega pop, né? E eu ouvi aquilo e falei, cara, sensacional. Só que aí eu deixei o arranjo mais lento, porque eu achava que aquilo podia ser cantado meio como uma soul music, né? O cara dizendo, pô, meu domingo vai ser legal se você estiver lá, tal. O Al Green fazia isso, por Sim, exemplo. claro. Hoje eu ouço a minha interpretação na tradição, eu não sei, eu não tenho muito essa voz de soul, de cantor de soul. Hoje eu cantaria, eu sou mais econômico, eu dou menos nota, eu canto menos, eu deixo a música refogar sozinha, né? Então eu cantaria menos e ela ia rolar do mesmo jeito. Mas eu achei que é uma versão bacana do Domingo Feliz, tá lá na tradição. É muito sensacional, cara. O em Barueri não, perdão, Panilete. O Panilete, ele tem, você gravou 3 vezes.
Gravei 3 vezes. Eu vou gravando até eu achar. Até achar. É isso, esse que é o lance? Um pouco é até achar. Que nem eu gravei com as Mulheres Negras, com o Daniel Zafran no Mergulhar na Surpresa em 98, e gravei agora com o Tonho Penhasco no Micro, guitarra e voz. Às vezes eu regravo até eu aprender, até eu achar um jeito legal de fazer. No caso de Em Barueri, não, Pães de Leite você tá falando, né? Pão e Leite, tanto faz. Em Barueri também eu regravei. As duas estão mesmo no mesmo balaio, porque as duas Pão foram e regravadas Leite 3 eu vezes, fiz né? 3 vezes. Por exemplo, a primeira vez que eu gravei Pão e Leite foi lá com a banda do Na Tradição. Ela era mais pop. Aquela banda tinha uma pegada muito de rock and roll, que eu gostava daquela versão, era mais latina. Muito, Aí eu quis gravar com o Daniel canta junto. E ele trouxe pro piano, o Daniel é mais jazzista. E com o Tonho Penhasco, ela ficou mais delicada. Eu achava que ela precisava ficar delicada. Pão e Leite é uma que eu não precisava fazer de novo para acertar. Eu acho que é legal eu ter, se eu tô com uma banda e a banda tem uma versão legal, ou o músico que tá do meu lado, eu registro isso. Porque eu também acho que o disco serve para isso. Um tanto é para registrar minhas canções, mas outro tanto é para registrar os músicos que estão do meu lado. Então o trabalho do Daniel, eu acho que não tem outro disco que mostre tanto quem é o Daniel Zafran como o Mergulhar na Surpresa. E mesmo o Tonho Penhasco, que tocou com Arrigo, com Itamar, com Escova, mas no Micro, a guitarra dele tá muito na frente. Então dá para você entender o pensamento dele. Que ele traduziu a banda para o solo de guitarra. Então é muito a mão dele, né? Então, Pão e Leite tem isso. Valia a pena fazer a versão com o Tonho. Agora, tem músicas no Micro, como por exemplo, Não Adianta Tentar Segurar o Choro. Ficou linda. Essa eu queria fazer de um jeito mais delicado. Então eu precisei gravar de novo. Ou Anda Seca, que eu também gravei com a banda, uma parceria com o Luiz Felipe Gama, eu gravei no Pra Onde Que Eu Tava Indo. A banda trouxe legal, mas eu achei que ela, sozinha com o Tonho, a letra vinha com tudo, assim. Então isso tem nos discos de voz e piano, ou voz e guitarra, tem isso. A letra dá um pulo, né? Porque é um instrumento só, então dá para eu cantar pequeno. Pro seu trabalho é maravilhoso. A letra vem. Maurício, vou até pular um pouquinho os discos. Tem um assunto que eu queria falar contigo que eu descobri por acaso por causa do meu canal. Eu tenho um canal há algum tempo, a gente comenta sobre música e fala. E quando entrou a pandemia, aí tava rolando aquelas lives, tudo, eu fiz um vídeo sobre lives, né? Falando, como o mercado musical vai se comportar a partir disso, bababá. E aí eu falei, vou fazer um vídeo legal, né? Vou fazer uma pesquisa. Uhum. E nessa pesquisa eu me deparo com você. Que foi a primeira transmissão ao vivo de um show via internet? Em 1996, eu fui parar no Guinness Book de 98, cara. Eu fiz a primeira transmissão ao vivo de um show no Brasil. Foi assim, eu não tinha pensado muito. Eu fui um dos primeiros caras a entrar na internet no Brasil. Em 95 eu já estava lá. Porque o meu irmão do meio, ele trabalhava com BBS, que era já um tipo de internet de texto que existia antes. Ele é arquiteto, mas fazia software. E quando eu ia lançar o Na Tradição em 95, ele falou pra mim, vem um bagulho aí, cara, chamado World Web Wide, www, internet. Falei, o que é isso? É um jeito que você vai poder ter uma página, você vai, no futuro, imagina o cara falando isso em 95, cara, né? Você vai poder ter sua própria emissora de TV, você vai pôr vídeo, você vai pôr música, você vai conversar com o público, que nem os filmes do Flash Gordon, assim, né? Então meu irmão me falou isso. Eu até atrasei um pouquinho Na Tradição para já existir internet. Então quando pintou a internet no meio de 95, eu já lancei o disco com site e e-mail. E fui fazendo. Eu vendia disco pela internet, não tinha muita gente ainda. Aí em 96, eu estava com um problema, porque a gente tinha que ter provedor de internet. Não é que você punha na tomada e falava. Vai. Não, tinha que ter um provedor para fazer o meio campo, né? Aí eu tinha um Apple, porque o Apple não conversava com nada. O Apple, hoje o Apple e o PC, eles falam com tudo, né? Antes a internet era muito pensada para PC. Então o Apple travava muito, não executava tudo. Aí eu fui no provedor, fui a pé, fui até lá. Falei, não vou entrar por internet, não consigo, né? Aí cheguei lá, queria falar com assistência técnica.
que eu tenho um Mac e ele não fala com a internet. Não, peraí. Aí chega um moleque, cheio de espinha, assim, chamado João Ramires. Falei, ó, tem um Mac, não tá rolando. Falei, a internet ela foi feita muito pensando em Windows, em PC e tal. A gente tá experimentando aqui no provedor, mas se a gente descobrir algum jeito de te facilitar a vida, eu te ajudo. Tá. Aí tô indo embora, quando eu tô cruzando a porta assim, ele fala lá de longe, mas eu sei quem você é. Ah, sabe o desenho do conhecia. Pica-Pau, que o olho do Pica-Pau sai assim? Porque pouca gente me conhece. Eu sou, vamos dizer, a Anitta não é vanguarda, é uma coisa do mundo independente. A Sim. Anitta tem 40 milhões de fãs, eu tenho 20 mil. Tá. É diferente. É o tamanho que a gente tem, não é melhor nem pior. Então eu sabia, não tinha internet quase. A internet me botou muito mais à vista. Ali em 96, quem conhecia as mulheres me conhecia. E aí já estava longe das mulheres, né? Aí falei, de onde você me conhece? Ah, eu conheci as mulheres, o teu primeiro disco e tal. Falei, tá, então tá bom, tchau, tchau. Aí quando eu tô indo embora de novo, ele, mas dá pra fazer show pela internet. E eu sei que você tá na internet. Ele falou isso pra mim. Falei, opa, como é que é isso? Aí eu voltei, sentei com o moleque, né? Não, ele inventou um jeito lá. Eram 2486, que era um computador antigo, 2 linhas telefônicas, era no Centro Cultural São Paulo. Digitalizava na USP, então a linha telefônica levava o som e imagem para a USP. De lá ia para os Estados Unidos num servidor de Real Audio. Aí voltava com 10 minutos de atraso e tinha um show ao vivo com 10 minutos de atraso. Foi a engenhosidade do João Ramires. Depois ele trabalhou com um monte de coisa de internet aí, e o meu mérito foi só topar, porque ele disse que ele falava, vamos fazer um show de internet, e os artistas nem bem sabiam o que era, quem sabia era eu, o Gil, a Marisa Monte. Os que tinham site, essas coisas. Quase ninguém estava na internet, né? E eu usei muito a internet para contornar o fato de eu não ter acesso mais à mídia nos anos 90. Não tocava no rádio, não ia para televisão, o jornal noticiava pouco, né? Então era um corpo a corpo e eu usava muito a internet para isso. Maravilhoso. Então foi aí, eu virei o Pedro Álvares Cabral da internet. Mas o mérito é muito do João Ramires, que ele teve a sacada de, com pouca tecnologia, ser esperto o suficiente para fazer a coisa girar. Tanto que o Gil, na véspera, tentou fazer com a IBM, com a Warner, com o Globo, e não conseguiu. O menino derrubou essas multinacionais. Derrubou. O João Ramires derrubou as multinacionais. João Ramires, parabéns. O que você fez aí é difícil, hein? Aí ele caiu na vida dele e eu caí na minha. Maravilhosa, que história maravilhosa. Essa é uma história, viu? Essa é uma história. Canções que você... Canções que um dia você já subiu. Como é que foi a escolha do repertório para esse? Porque... Foi sem querer querendo. Sem querer querendo? Porque ali no começo dos anos 2000, eu tinha lançado o Mergulhar na Surpresa, não rolou muito, porque era um disco muito delicado, os lugares não tinham piano, eram canções com cabeça de canção independente, só que 10 anos antes do show do Mergulhar? Dava, mas não tinha cena independente como teve depois de 2005. Ah, era mais... Não tinha onde tocar, né? O público, como tem o público indie hoje, não tinha esse público. As casas tinham fechado, tal. Então tinha pouco lugar para tocar. Então eu tava meio na moita. E eu tinha uma produtora na época, ela falou, se você não tem repertório novo, a banda que tocou comigo mais ou menos era a banda que tinha tocado no Fanzine. E a gente começou a fazer uns bailões no Graciadio, que era uma casa que tinha na Vila Madalena, e no Supremo, que era uma casa que tinha nos Jardins. Um bailão com coisas tudo tiozinho, que tinha ouvido muita Jovem Guarda, então tinha Roberto Carlos, Erasmo, Rony Fon, umas coisas americanas que eu fiz versão, Elvis. E a gente fez o show 1 ano, 2 anos, era um bailão mesmo. Então, uma balada, vamos dizer. Não é aquele show que você senta para assistir. Você vai, bebe, fuma, podia fumar e beber nas casas, né? Sei lá, 2 entradas de 1 hora. E, de repente, o Itaú Cultural convidou para fazer o show. Aí eu falei, vamos gravar esse troço ao vivo, né? Então, pintou assim. Em 2003, eu gravei ao vivo canções que um dia você já subiu. Que tem isso, Erasmo, Rony Fon, Dalto,
Cantei a música que a Rosana cantava. Ficou muito legal. Como é que é o nome da música? Como Força uma deusa é o refrão. O Amor e o Poder. O Amor e o Poder. Então é um disco bem pop, com arranjos mais rock and roll, assim. Eu gostei da versão do Taiguara. Ficou muito Taiguara, legal. tem Taiguara lá. Tem Gianni Morandi, que é música italiana. Tinha samba rock, que tinha o Da Fé e o Dom Beto. Então, coisas que eu ouvia e a banda ouvia, a banda que estava comigo também. Guilherme Arantes, é verdade. Agora, esse disco surgiu da dificuldade de fazer o mergulhar. O meu é assinado, eu já estava até falando com o Maurício, o meu é assinado de um show há muito tempo isso aqui, né? E aqui é com o nosso amigo Daniel Zafran. Uma vez eu queria que você contasse a história do mergulhar na surpresa. Como que surgiu essa... Foi com o Tim? Com o Tim Bernardes? A canção Mergulhar na Surpresa. A canção. O Tim... Eu tava num sítio de um amigo meu, lá perto da Mantiqueira. Tinha uma lagoa assim, uma represa, né? Aí passou um avião, tinha a montanha do lado, e o Tim falou, eu quero mergulhar na surpresa. Era na represa. Aí... juntou tudo na cabeça da criança. Aí eu fiz a foto, né? A música é quase uma foto. Não, e é isso mesmo. O biscoito quebrado na mão do menino, a imagem se juntando, e eu só ali focado no que o menino tá querendo dizer com mergulhar na surpresa. Na hora você não percebe, depois você vai dormir de noite, a música vem inteira, assim. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Às vezes é assim, tem música que nasce assim, você vê um troço, a letra vem pronta. Não, olha, esse daqui, o Em Barueri, meu favorito é com o Zafran. Em Barueri com o Zafran eu gosto também. Eu acho que ela tem uma sacada, talvez eu até diga isso no livro, que eu conto um pouco essas histórias aí, no livro das letras, né? O Em Barueri, minha avó morava em Campinas, e a gente ia de trem antigamente para Campinas, né? Pro interior, ia de trem. Você podia ir de ônibus ou de trem, né? O trem era bom, dava para ir. E tinha um vagão restaurante. E o trem nos últimos anos, ele já tava caidão, né? Os caras usavam paletó branco, com a gravata borboleta, tava tudo furado, sujo, assim. E um dia eu tomei um trem, já no fim agora, e fui pro vagão restaurante. O ar-condicionado quebrado. Pô, imagina o interior de São Paulo, 80 graus no vagão restaurante. Eu pedi um Guaraná, veio o Guaraná quente, enquanto eu tomava o Guaranazinho, tinha dois garçons, cada um olhando para uma janela do trem, e eles começaram a assobiar, igual eu assobio o começo do Em Barueri. Isso faz total diferença, nossa. Os caras assobiando em terça, porque isso é uma coisa do interior, né? Tem muito cara, eu lembro quando eu era pequeno, eu vi os parentes do interior, eles gostavam de assobiar em terça, dois caras assobiando junto, tinha isso, é do interior, né? E a afinação deles? Assobiar em terça, que nem eu assobiei com o Zafran aí. Bonitinho. Agora, aqui também tem o lance das imagens. Nossa, essa eu acho assim. Tem algumas músicas que eu falo, Maurício Pereira. Em Barueri é uma delas. O Revólver Azul, o Táxi Feliz, o Rato, tudo aquelas. É verdade. Aquelas imagens que vão te dando cores, na realidade, né? Não é uma coisa fechadinha. Sabe que depois que eu saquei que eu era muito da imagem, de contar a imagem, eu parei de encanar de fazer clipe. Então, se for ver, eu tenho pouquíssimos clipes. É verdade. Porque eu acho que se eu fizer o clipe, eu vou fechar isso pro ouvinte. E se eu cantar a música, ele vai saber qual é a viagem de Barueri, qual é a viagem do Mulheres de Bengalas. Ele vai fazer a imagem na cabeça dele. Se eu puser um ator e a cena acontecendo, eu acho que o ouvinte tem que trabalhar um pouco, não é? Não, e trabalha. No seu caso. Tem que trabalhar. No seu caso, o Revólver Azul já tem na minha cabeça, de fato, né? Eu mesmo, na minha cabeça, por exemplo, não é um revólver de plástico, é um revólver azul prateado assim. Mas já veio o cara me falar, é um revólver de plástico, azul assim. Então, cada um faz o seu videoclipe na cabeça. É como ler o livro, o personagem que você não tá vendo de fato. Mas que você, a Capitu tá na sua cabeça, o Bentinho tá na sua cabeça. Exatamente. Então, do jeito que é o meu trabalho, que é muito despojado, eu acho legal deixar esse trampo pro ouvinte. Ele vai... Então, o que eu não trago de tecnologia, coisa grande, arcabouço, ele faz na cabeça dele. É tudo imaginário. O Zapa não tinha
o disco em que ele tocava guitarra imaginária. No meu show o cara faz um videoclipe imaginário. Sem contar a grana que eu economizo. Né? Videoclipe é caro, cara. O clipe tá na sua cabeça, irmãozinho. Você... Vem e faz o clipe. Devia pôr isso na porta do show, né? Faça seu próprio videoclipe. É maravilhoso. Faça seu próprio videoclipe com o Maurício Pereira. Exatamente. Eu entro com a música, você entra com o clipe. Maurício, meu favorito, esse aqui. Pra Marte. Pra Marte. Que é meu favorito pra mim porque foi onde eu te conheci, meu irmão me apresentou, o David Lima, que fundou o canal comigo. E aqui a gente tem, eu quero falar... Primeiro eu quero falar uma coisa, vamos falar sobre Trovoa? Tá. O Trovoa, que dá inclusive nome ao livro, né? O primeiro verso, Minha Cabeça Trovoa. Trovoa é o avô do livro. É o avô do... Você imaginava que uma letra dessa, densa, gigante, com pensamentos e tal... fosse regravada por tanta de Maria Gadu, Metá, Lineker, quem mais? Banda Mais Bonita, tanta gente. Não, de jeito nenhum. Quando eu fiz o Pra Marte, foi em 2007. Ali não tinha essa cena indie. Eu comecei a gravar em 2004 e tal. Então eu tava meio com a ideia de achar assim, eu vou fazer esse disco e eu vou ter que arranjar outra coisa para fazer da vida. Porque eu não achava um lugar para mim no mercado. Nesse meio tempo surgiu esse mundo indie, que me abraçou e me jogou para dentro e para frente, né? Então eu pensei, vou fazer um último disco, escrever as canções do jeito que eu falo, meio em dialeto paulistano assim, e chamei meus amigos para tocar comigo, Tonho e Luizinho Vac, Tonho na guitarra, Tonho Penhasco, Luizinho Vac na guitarra, que era a dupla de guitarristas do Itamar Assunção em Sampa Midnight. Sim. Só que eu falei pra eles, eu quero vocês mais pops. Então é um disco quase folk. Aí na bateria o Leandro Pacanhela e o baixo Mano Bap, que toca até no Karnak hoje. E canções, uma base simples para eu falar muita letra. Então eu não tinha muita ilusão. Eu achava que era um disco pequeno, que ia ter pouco público, ficar escondido. E ele rolou. Trovoa rolou, ela causou impacto no começo, mas eu não fiz tanto show, não tive tanta carreira em 2007. Mas em 2011 o Metá gravou, aí destravou. Aí os malucos do mundo indie começaram a falar, quem é esse cara? Ou alguns mais velhos, como o Rômulo Frois ou o Kiko Dinucci, a gente é fã do Pereira. E eles começaram a me trazer para dentro dessa cena, que tinha o Metá, Karina Burr, sim, Vanguarte. O meu irmão me apresentou toda essa galera ao mesmo tempo. Eu renasci, vamos dizer que eu tava no mundo abissal, ali, escondido, subterrâneo. Quando veio o indie, muita gente achava que eu era novo mesmo, que nem os caras. Né? Achava que era da mesma geração. Porque os anos 90, o mergulhário na tradição, algumas pessoas conheciam. Não tinha tanta internet. Mas em 2005, quando surgiu essa cena, já tinha internet de banda larga, né? Já tinha aquela história do download grátis. Então, tinha mais canais para as pessoas chegarem na minha música. Ainda bem que eu não parei. Eu achava que eu ia parar no Pra Marte. Que bom. As pessoas começaram a ouvir os discos antigos. Né? E depois elas foram chegar no Mulheres. Foi o meu caminho. Foi o meu caminho, de fato. Agora vamos ver o anterior, aí chegou nos Mulheres. Exatamente foi o que aconteceu comigo. Você descreveu o que aconteceu comigo. E eu adoro também Pra Marte, a música título... Parceria com o Daniel Zafran. Maravilhoso. Que é um cara, tenho algumas parcerias com ele, que eu posso entregar o texto como uma poesia toda quebrada de verso, ele sempre dá um jeito de caçar uma melodia. A canção Outono no Sudeste também foi ele que fez. É isso. Ele pôs a melodia. Então ele é um cara que sabe pegar um verso que tá como poesia e achar um caminho daquilo virar uma canção. É o seu parceiro perfeito, né? Um dos que eu mais gosto. Fora que a gente fez muita estrada, né? A gente fez muita roubada junto. O Zafran é um cara positivo. A gente ia pra forca, eu pensando onde é que eu ia amarrar a forca, e ele com pensamentos positivos e otimistas sempre. Ele é muito, né? Então a gente fez muito show legal e muita roubada, porque foi um tempo que eu tava com pouco público. Até o Mergulhar na Surpresa tá fazendo 25 anos esse ano.
E em dezembro vai ter 2 shows com o Zafran na casa de Francisco. Vocês fiquem ligados aí. Olha, estarei lá. Vai ser bacana. De vez em quando a gente faz. Se alguém pede alguma coisa especial, porque o Zafran é muito pianista, pianeiro, improvisador. Se ele tem um piano, ele sente, eu tô lá, rola. É muito talento no piano. Canhoto, maluco, rock and roll. Doidão. Pode fazer uma pergunta indiscreta e pilantra? Se tiver ao meu alcance. Tá ao seu alcance, eu acho. Existe a possibilidade de um vinil disso? Cara, existe. Existe? O Bilesk Discos como é que eu... Bilesk é uma loja online de disco, de vinil, né? Que tem em Itapeva, no interior. É o Luciano e a Caroline, a mulher dele e tal. E eles têm prensado discos ultimamente. Eles que prensaram o micro. E esses dias ele me falou, cara, meu sonho era prensar o Pra Marte. Luciano. Então, na verdade, o Pra Marte vinil já era para existir. É que como teve a pandemia que bagunçou tudo, e ele tava na fila do vinil da fábrica. Ele já tava na fila? Com o Pra Marte. Mas eu falei, eu tô com o micro pronto, vamos lançar tudo junto? A fazer o micro. Aí o micro pulou na frente do Pra Marte. Mas eu acho que o ano que vem o Pra Marte vai entrar na fila. Posso abrir o teu disco para eu mostrar uma coisa do Pra Marte? Claro. Como é que você abre ele aqui? É uns plásticos que eu compro. Porque o Pra Marte, eu não sei como a gente vai fazer isso no vinil, mas o CD do Pra Marte, ele tem uma sacada. A foto da capa é de um mestre fotógrafo, que é o Cristiano Mascaro. Esse cara é um puta gênio, meu. E quando você abre o encarte, porque o vinil, ele é pequeno, né? Tô de ponta cabeça. O vinil, ele é pequeno. Então, para você ter uma imagem, uma foto bonita... Olha que maravilhoso, foto do Cristiano Mascaro. Um trabalho maravilhoso dele, que ele ficou 2 anos rodando o interior de São Paulo e tirando as fotos do jeito quieto dele, né? Então, que é o tango aqui, né? Hã? Tem a ver com tango, não? A frase tem uma música dentro que fala que nem chapéu mexicano. É o tango, não é? Exatamente. E aí a foto que o Mascaro tirou e que estava num livro dele, né? Então vamos ver como é que a gente faz esse encarte num vinil. No vinil o tamanho, os formatos são outros. Já aconteceu uma solução desse sentido na... Los Hermanos tem um terceiro álbum deles, é o Ventura. Mas no CD me veio a luz de fazer isso quando eu vi o Ventura. Porque o Ventura é isso também. E tem uma coisa poética de você ter uma imagem aqui, quando você abre é outra. Quando você abre é outra, exatamente. E muitas vezes numa canção, um verso é isso, quando você abre é outra, né? Agora, no disco, eu lembro que quando lançou o Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento nos anos 70, ele desdobrava, a capa ficava desse tamanho, assim. Nossa, maravilhoso. Virava um pôster, né? É que o vinil não sei, o vinil é outros preços, outra quantidade de material. Aí eu vou conversar com o Bilesk. Como é que a gente faz essa sacada? Ô, Bilesk. Não, Bilesk é 10. Bilesk é o cara que vende. Bilesk tá dando desconto e frete grátis nos meus vinis. Olha aí, mostra aí. No outono e no micro. Pera aí, vamos fazer a olha isso, gente. Olha que nojo. Olha que beleza. Esse disco é bonito. Esse disco ficou bonito. Vale a pena. E o micro também, né? O micro bonito. O micro é mais enxuto. Ele é micro mesmo. Ele é micro. Preto e branco. Adoro a capa. A capa do Fernando Vilela, que achou um jeito espacial de botar o título do disco. E aquele é um vinil clássico. É o vinilzão preto com o selo branco. E o... Pra onde que eu tava indo? Ele é um disco meio de transição. Que eu tinha canções... É muito claro isso. Não tem nenhum sucesso, entre aspas, nesse disco. Eu tava montando a banda que depois fez o Outono. E aí, foi uma parada que eu tava gravando locução, né? Pra Vivo, eu fiz muita locução pra Vivo. Foi importante. Ouvi, a minha namorada falava, minha namorada eu tava reconhecia, não é o Maurício? Eu tava num estúdio e deu algum rolo que cortou a verba, sei lá, de uma locução. E aí o Apollo 9, Apollo que produziu o Otto e tal, produziu um monte de coisa legal.
ele tinha uma sala lá que era daquele sujeito que produziu o Jimi Hendrix, o Roy Cicala. Tinha uma sala lá no estúdio do Apollo. E o Apollo falou, então vamos fazer... Não deu certo o lance da grana. Eu falei, então, não precisa me pagar com grana, me dá umas horas aí na tua sala do Cicala. E ele foi gravado por um discípulo do Roy, porque o Roy morreu de câncer na época. Sim. Então ele é um disco dos vários que eu fiz que começa a ter uma sonoridade mais diferentona nos meus discos. Total. Porque a mão foi do Edu Marçom, foi o Eduardo Marçom que mixou e engenheirou o disco lá no estúdio do Apollo. Então o disco já tem um som mais envenenado. Eu abro e fecho o show do Micro com músicas que estão no Pra Onde Que Eu Tava Indo, que é o Fugitivos pra abrir e o Pra Onde Que Eu Tava Indo pra fechar. Tem uma música, o Três Homens, Três Celulares. Eu acho um barato esse tipo de letra que... É uma coisa meio circular, meio oriental, assim, né? Malabar. E as rimas que encontram, pô, muito, muito engraçado, velho. E alguns entrou no último, né? O Criancice entrou, o André Seca entrou. O Criancice entrou. Porque o Tonho achou umas brincadeiras pra fazer, que ele já fazia no... Aí tem isso também no Micro, coisas que caíram legal na mão do Tonho, do repertório inteiro. Eu achei legal registrar no disco, né? Porque o Tonho tá nas bandas desde o Pra Marte. Sim. Agora, fazer sozinho a música, aí precisa ter alguma sacada, ter alguma brincadeira, algum veneninho, né? E o Tonho, para cada um, achou uma brincadeira. Então, o Micro é muito em cima da criatividade do Tonho e da engenhosidade de conseguir botar várias vozes numa só tocada de guitarra, porque é tocado ao vivo. Uma fuga. É uma fuga, É uma exatamente. Fuga. É uma fuga, só que a fuga do Tonho, as vozes vão ao mesmo tempo, quando de repente um troço vem de cima, outro troço vem de baixo. É uma fuga tridimensional. Alucinada. Não tem uns filmes com esse nome? Velozes e Perigosos. Tonho Peasco em Fuga Alucinada. Exatamente. Talentosíssimo, Tonho, né? Cara. Craque demais. Dá pra gente falar então do Outono junto com o Micro. Me parece parte de um mesmo embrião? Um pouco, eu acho assim, o embrião tava lá no Pra Onde Que Eu Tava Indo, aí eu mantive a banda, e aí o ganho que tem aqui no Outono no Sudeste é a mão do Gustavo Ruiz, que vocês conhecem, irmão da Tulipa, produziu Lineker, produziu muita coisa, muito disco legal. O Gustavo é talentosíssimo. Meu, cara, é bom demais, meu. E a gente teve uma liga forte, aí ele produziu o Outono. E aí ele produziu o Micro também. Então o Micro tem uma sonoridade. O Gustavo foi achar um microfone que tinha 50 anos de idade. Aí o Micro foi gravado com o amplificador que a Lucinha Turnbull ganhou do Gilberto Gil quando eles foram gravar o Refavela não sei aonde. Então o Gustavo foi achar instrumentos, equipamentos e ambientes para fazer o Micro soar crocante, vamos dizer. Né? E a mesma coisa ele fez com o Outono. A gente gravou juntos, os músicos estavam juntos num estúdio, que era o Voz do Brasil. Então o Gustavo é um cara que sabe traduzir poesia em sonoridade fonográfica. O cara é um craque, um cracaço. Agora, por exemplo, falando em poesia, eu falei daquelas canções que a gente fala, é o Maurício Pereira e tal, as canções que pelo menos eu identifico muito o seu estilo bem carregado. Aqui tem uma que é o Mulheres de Bengalas, que pra mim é o Maurício Pereira. Eu tenho uma questão. Você viu essas imagens? Essa eu não tive trabalho nenhum. Eu vi, anotei. Então, Mulheres de Bengalas, você viu... Foi uma sequência de Mulheres de Bengalas. Um dia que eu tava ali desci do metrô, Paulista com Consolação, passou uma cara de bengala, assim, com um amigo, entraram no metrô, pá. Aí eu cruzei, fui tomar um café no Conjunto Nacional. Quando eu ia voltar pro metrô, um cara me engancha uma mulher assim, de bengala. Leva até a Doc Lobo pra mim aí. A música tava pronta. O que eu fiz foi o refrão final, né? A conclusão. Que eu penso nos buracos na calçada e, né? Por um instante sou todo ouvidos, porque aí é a trip que eu tive. Maurício, você é gênio. Desculpa. É o pânico, cara. Ali a música tá pronta, mas aí você tem que pôr um pouco de fantasia em cima. Sim. Senão não é música, é jornalismo, né? Mas você encerra com Sou Todo Ouvidos, cara. Putz, você mata bem.
Aí o santo tem que baixar, né? Eu tenho que agradecer. A caneta tá na mão e o santo despejar. Maravilhoso. E Outono no Sudeste? A gente já tinha comentado dela, com o Zafran também. Ah, o Mulheres Bengala com a Lu Horta, né? Lu Horta, que é uma das barbatuques. Aquela bandaça. Sim. Tem uma versão de vocês no YouTube, tá bem bonito também. Ela faz o corporal. Super compositora, é. Genial. Então esse disco, eu tive também mais parceiros. Aquilo que eu te falei, como eu tô escrevendo a letra mais rápido do que eu faço as músicas, eu comecei a juntar alguns parceiros. Então tem o Arthur de Faria, que é um super parceiro de Porto Alegre. Tem o Morris Picciotto, que é um super compositor daqui de São Paulo, que faz muita trilha de teatro. Tem o Edson Natali, mano velho, que fez Não Me Incomodity. Não Me Incomodity, então, tem maravilhosa. Vários parceiros aí que isso é uma coisa que ficou mais comum. Antes eu fazia tudo sozinho, né? O Não Me Incomodity tá só na versão... CD, é verdade, né? Ele tá só no... Eu tive que encolher o Outono no vinil Sudeste. Tem isso, o vinil tem só cabe... E ó que eu pus 42 minutos aí, mas o vinil, ele não fica legal se ele tiver muita música. Minha namorada me deu esses dois. Ela me deu primeiro de aniversário esse, e depois quando você tava vendendo lá, uma leva do... Foi até a leva que você fez uma live, comentou, eu tava vendo aquela live. A capa é da Biba Rigo. Linda. Biba Rigo, super artista plástica, bem experimental assim. E eu contei pra ela o que era o disco. Eu falei, Outono no Sudeste, essa fumaça de São Paulo, pôr do sol, aquela bagunça. E ela, de um jeito abstrato, ela fez. Eu não consigo enxergar direito essa capa porque eu sou daltônico, cara. Você acredita? Eu não enxergo direito, cara. É um borrão, mas eu sei que é. Eu confio na Biba. Não, é linda. Confio na Biba. Essa capa é maravilhosa. Isso é legal do vinil. A capa ganha, né? A capa ganha. Porque ela fica desse tamanho. Por isso que, Bileski. Por isso. Não, Bileski, às vezes quem tem que convencer sou eu que sou o Portuga muquirana da coisa. O Bileski tá na pilha de fazer esse pra Marte aí. E aí, o que acontece é o seguinte, o show precisou ser reduzido e por isso nasce o micro O micro é assim, você faz um show, lancei o Outono, Sesc Pompeia, convidados, banda, luz, cenário, figurino. Aí você cai na estrada, às vezes você vai tocar num lugar que cabe 40 pessoas no interior ou num outro estado. Nunca tem bala pra você pagar 10, 15 passagens, 10 quartos de hotel, comida para todo mundo. Aí tem que ser um teatro grande com cenário, bilheteria não paga isso, né? Então eu reduzia, eu e o Tonho íamos fazer, né? Agora eu até fiz um show chama Micro Deluxe. Quando tem mais, agora no Deluxe eu coloquei o sopro do Amilcar Rodrigues. Que o tá do Itaú foi Deluxe? Foi Deluxe. Então eu aumentei a banda em 50%. Mas é isso, é uma formação guitarra e voz de emergência para cair na estrada. Já teve show que eu enfiei tudo no carro, eu e o Tonho fizemos, sei lá, Piracicaba, São Carlos, Araraquara, Campinas. Você vai, dorme os dois num quarto, é um show de guerrilha, né? Eu mesmo monto o palco, eu faço uma luz, se tem pouca luz eu monto. Você vai lá e faz tudo, põe a mão na massa. Só que você faz 1 ano, 2 anos, 5 anos de guerrilha, aí de repente o que está acontecendo no palco, que sou eu mais o Tonho, o entendimento entre a gente começa a gerar espírito, né? E na pandemia, a gente teve muito próximo, no sentido de se ligava todo dia. Falei, cara, eu tenho que registrar esse trabalho com o Tonho. E aí, daí nasceu, porque talvez se não tivesse a pandemia, eu ia estar na estrada com o Outono, talvez estivesse fazendo já um disco novo. E aí foi o jeito de registrar esse trabalho estradeiro com o Tonho Penhasco, de guitarra e voz. Já é incomum aí. Normalmente é violão e voz, violão de aço e voz. E eu falei pro Tonho, não, vai ser guitarra e voz. Primeiro para ser diferente, segundo, pra gente pular fora da MPB. Nada contra MPB, mas eu falei, não é MPB, é pop. Então é guitarra, e guitarra sem palheta, é guitarra tocada no dedo. Tem um som diferente, ela agride diferente, é mais grave, tem mais peso. Então... o micro é um troço safo para ir para a estrada, mas tem truque, tem um monte de truque. É que nem se tivesse um Fusca, você abre o capô, tem um motor com energia atômica dentro. Aí você fecha, é um Fusca de novo, né?
E há a possibilidade de novo trabalho autoral? Você acha que não tá pensando nisso ainda, Não, por eu causa do escrevi livro? um monte de letra na pandemia e agora eu preciso arrumar a grana para transformar elas em disco. Então ano que vem eu vou começar a fazer esse disco. Eu não sei direito como. Algumas eu já musiquei, algumas já tem parceiro. No livro tem 4 Olha. letras inéditas que vão estar no disco novo. Olha. Eu nem sei quais que estão aí, mas tem uma parceria com o Martim, o Tim, meu filho. Bernardes. O Chico, meu outro filho, Chico que é Bernardes violeiro, também. Chico Bernardes musicou uma. Tonho musicou uma. Edson Natali musicou uma. Tem uma na mão do Gustavo Ruiz. Tem algumas que eu fiz sozinho. Então já tem uma meia dúzia aí, já tem. Já tem parceria. Já tem. Vamos já para esperar, de pé. então. Vamos ver. E pessoal, olha aqui, ó. Mais uma vez aqui pra vocês. Eu vou deixar links aí também na descrição pra quem quiser comprar livro, discos que estão na Bilesc. Então fiquem atentos. Discos maravilhosos, valem a pena. Você que é fã do vinil. O Bilesc é um trabalho legal, sabe esses caras que... Porque vinil é um sacerdócio, né? São os caras que precisam ser os puta fanático. E ele tem uma loja estruturada de vinil com um monte de clientes fixos há muitos anos. Pô, esse cara é um guerrilheiro, como eu, por isso que eu tô lá junto com ele. Como o cara da Miriveja editora, o João Correia, é de Bauru. Você vê que eu tô com um cara em Itapeva, outro em Bauru. Também, guerreiro, montou a editora, ele e a Fabiana fizeram um livro super bonito e bem editorado. E a minha produção também não tá em São Paulo, só tô eu em São Paulo agora. Minha produção tá em Porto Alegre, é o Ocorre, o Bruno tá assistindo aí. O Bruno que fica no WhatsApp, Sim. não vai perder o horário de conversar lá. Então eu tô todo por controle remoto, cara. Maravilhoso. Maurício Pereira, o que você acha da música brasileira hoje? Puxa, tem coisa pra burro, coisa boa pra burro, né? O que eu acho legal da música brasileira é que tem gente que acha que só os papo cabeça que são bacana. Ah, Mas aí não é só as coisas do mundo burguês ou dos formadores de opinião ou dos bacana da Avenida Paulista e do Leblon ou porque a periferia... Não, então você tem o rap, você tem o funk, você tem o piseiro, você tem o sertanejo comercial ou não. Uma Marília Mendonça é grandiosa. Você ela no cantou meio... Marília Eu tô Mendonça? cantando ela no tá show. cantando, né? Porque num meio que só tem homem e que só tem aquelas conversa fiada, frase feita, ela achou um repertório de conversas novas. É muito criativo isso. Tem um mundo indie brasileiro que é muito forte. Então, eu fui buscado de volta para o mundo dos vivos pelos Sim, indies, como Rômulo Frois, ou o Kiko Dinucci, ou sei lá quem. E agora eles já estão com 50 anos e tem essas molequins, feito a Lineker ou a Ana Frango Elétrico ou os meus filhos, sabe? Tem gerações e mais gerações fazendo música boa, né? De 1000 gêneros, quando eu falo 1000 gêneros diferentes, gêneros é gênero de pessoa, mas gênero musical também. Sim. Então o Brasil tem uma riqueza, pobre, rico, interior, capital, urbano, suburbano, perifa, centro, papo cabeça, rock and roll, tudo. O Brasil é espantoso. O Brasil é espantoso. Eu nasci em 59. Eu nunca vi o Brasil ter música ruim, cara. Né? É Tudo, verdade. acontece tudo de ruim no Brasil. Nunca a música. Então Existe isso, só os detratores da música que às vezes mas taxada. cara, aí passa 30 anos, aquela música que o cara xingou em 1970, Exatamente. hoje ele tá com ela no colo. Então, relaxa. Querido ouvinte, relaxa. Aqui no Brasil, a música que levar você tá de bom tamanho. Se você só gosta de samba, vai com o samba. Se você gosta de punk, vai com o punk. Ou funk, ou o que seja. Se deixa levar, porque todas as músicas que são feitas no Brasil vão cuidar bem da gente. Vão fazer a gente gozar. Que é a coisa importante, viajar na mandioca. Maravilhoso, Maurício. Muito, muito, muito obrigado. Mais uma vez é uma honra. Sou fã do seu trabalho. Pô, te agradeço sempre. o carinho com o meu trabalho. É maravilhoso. Tá convidado a voltar quando tiver lançamento também. As portas estão abertas. Agora você precisa me dar uns 5 anos aí pra eu acabar isso.
Pra eu refogar ele. Sim, dourar né? o Botar bicho. marinar bonitinho, deixar no barril. Exatamente. Se é no barril, no mínimo é 3 anos, né, cara? Então. Mas muito obrigado, tá aberto a voltar, porque o lance da Roberta Martinelli, né? Estamos tentando trilhar esse caminho também, de ser mais um caminho pra divulgação. Isso. Tem que ter. E obrigado demais, cara. Pô, eu que te agradeço. Beijão pra todo mundo que tá assistindo e obrigado pelo carinho com o meu trabalho aí, cara. Ah, maravilhoso, olha aí. Isso aí. Incrível. Muito Galera, bom. então é isso. Não esqueça de deixar o like, ajuda a gente pra caramba. Considere também ser membro, senão não tem estúdio, a luz acaba, o convidado fica sem luz. Tem que dar o like. Tá bom? E obrigado a todos vocês e até a próxima.